Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que presença maravilhosa. Paz, paz do Senhor esteja com todos nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos felizes nessa noite. Amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que nos dá essa oportunidade, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua presença, em comunhão com os nossos irmãos. Isso é maravilhoso, muito bom. E podemos já sentir que o Espírito Santo está aqui nos ministrando a cada louvor, Cada louvor toca o nosso coração, toca, Então é maravilhoso. É o melhor lugar para estar hoje, é na casa de Deus. Que maravilha, louvado seja o seu santo nome. Então, hoje o Senhor possa estar continuando aí nos abençoando, com a sua presença, iluminando nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos receber o que Ele tem para nós hoje, a sua porção, a porção dobrada do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Não sei se já tem aí só o título. Sim. Sustentabilidade cristã, A palavra sustentabilidade nunca foi tão usada hoje porque a gente está na questão ambiental, Então eu peguei essa questão ambiental e trouxe para o espiritual também. Então, sustentabilidade, que vocês têm escutado muito hoje em dia, é a capacidade do uso consciente dos recursos naturais, sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Manter o equilíbrio entre o econômico e a preservação ambiental. Isso é a sustentabilidade, Então, isso está sendo muito falado hoje. E a gente está vendo aí a questão ambiental, aí, a natureza como está, com a ação humana. E um dos objetivos da sustentabilidade é trazer esse equilíbrio, mas também trazer uma consciência a todos nós, principalmente nós cristãos, temos que ser conscientes de que temos que fazer a nossa parte, não só como cristãos, também como cidadãos, de cuidar do meio ambiente. A natureza está gritando aí, E a nossa parte, pelo menos a minha parte em casa, eu separo o lixo. Já é pouco, parece pouca coisa, mas separando o lixo seco do lixo orgânico, já ajuda bastante. Sempre que puder colocar o lixo no lugar certo, não jogar o lixo pela janela do carro, enfim, aquelas coisas que a gente conhece, mas na prática, muitas vezes, a gente esquece disso. Então, isso é importante. Nós temos essa consciência, esse despertar. E o Senhor Deus tem um projeto também para nós de sustentabilidade, um projeto de Deus para nós sobre isso. A sustentação, cristã. Amém? Nós temos que ser sustentados por Deus. Nunca precisamos tanto dessa substância, como diz o pastor Jeremias, substância, Pastor Jeremias, ele fala, pastor geretromicina. Eu gosto de escutar as pregações dele, é bem, bem legal. E ele fala muito também sobre isso. É importante também a gente estar com essa consciência, E Deus tem esse projeto de sustentação espiritual para nós. E, claro que nós trouxemos o exemplo aqui, vamos estar lendo a palavra de Deus, do apóstolo Paulo, que está lá em Atos 14, 21 ao 28. Amém, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 14, do 21 ao 28. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. E diz assim, Atos 14, 21. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram
escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejum os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então, viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha. Pregaram a palavra em Perge e desceram para Átila. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde havia sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Até aí. Amém? Glória a Deus. Paulo, se eu pudesse botar um título nele, mais um, né? Eu sempre gosto de usar Paulo. Colocaria o apóstolo da sustentabilidade. Ele era um apóstolo que buscava, né? Buscava em Deus a fortaleza e a coragem. Por isso eu sempre cito Paulo. Então, só que naquela época que a gente leu aqui, os discípulos, as pessoas, né? O povo, né, em geral, o povo naquela época estava desanimado, irmãos, com os últimos acontecimentos. Desanimados, uns estavam acreditando, uns estavam, né, as boas novas estavam sendo pregadas, tinham novos convertidos, mas tinham uns que já tinham ouvido a palavra, tinham aceitado, mas estavam desanimando. E diz que eles estavam voltando para as coisas sem valor. Quando diz na palavra de Deus que está voltando para as coisas sem valor, é porque tem muitos ali que estavam voltando para cultuar outros deuses. Quando parecia que iam avançar, eles regrediram. Naquela época. E Paulo ali, firme. Paulo e Barnabé. Então, naquela época acontecia isso. Mas hoje nós estamos num tempo também que temos visto muitas coisas acontecendo, né? A gente sabe que está vivendo um período bem difícil. Se tu olhar com os olhos humanos, a gente fica perplexo, né? A gente fica até desanimado, até incrédulo em algumas coisas. Então a gente tem que cuidar muito isso. Hoje estamos vivendo num tempo de sofrimento e aflição, como naquela época. Nós somos fracos diante dos problemas e balançamos. Temos que reconhecer a nossa condição. Somos muito fracos. A gente vê tanta coisa acontecendo e acontece com a gente, com a nossa família, conosco mesmo, que a gente balança muitas vezes, né? A gente é fraco. Por isso precisamos da sustentação de Deus, como Paulo. Por isso precisamos estar conectados em Deus. Então estamos vivendo esse tempo difícil, nos balançamos, somos muitas vezes covardes para enfrentar o problema. Às vezes nos acovardamos. Temos que tomar uma decisão. A gente está vendo que o barco está afundando, está entrando água no barco, vai afundar. E agora? A gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que buscar em Deus. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Estamos acovardados muitas vezes para enfrentar. Estamos enfrentando hoje, mais do que nunca, desemprego, perdas pessoais, perdas de entes queridos, pessoas que amamos, que conhecemos, amigos que estão passando por muita tristeza e sofrimento ao nosso lado, muitas vezes. E isso nos abala. Isso mexe com a gente. Eu acho que a gente nunca foi tão provado na nossa fé, a gente nunca está sendo tão testado como nesse tempo. Com certeza. Não sei vocês, mas eu sinto isso no meu coração. Mas só, irmãos, Paulo e Barnabé, eles eram sustentados, completamente sustentados pelo poder de Deus. O Espírito Santo os enchia de coragem.
O Espírito Santo dava a convicção, a missão e o trabalho de servir a Deus. Amém? Então, nessa noite, nós temos mais do que nunca pedir ao Espírito Santo que nos dê encher essa graça aí de força, essa graça de coragem, essa graça de continuar, de olhar e enxergar Jesus. Eu acho que o maior desafio é enxergar Jesus nesse caos, nesse tempo, nessa situação. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei se tu está aí pensando, realmente, tem coisas que estão abalando o meu coração. Tem coisas que eu vejo, às vezes não é comigo, mas às vezes é. Tudo nos afeta, irmãos. Tudo vai acabar nos afetando. Pode acontecer lá na China, acaba aqui. Aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo, acaba nos afetando aqui. Então nós somos todos conectados e unidos. É isso que muitas vezes essas lições que estamos tendo vêm nos trazer. Que nós não somos independentes de andar aí individuais, soltos no mundo. Dependemos de estarmos uns dos outros. Nós temos que aprender isso em nome de Jesus. Todas as lições que isso vem nos trazendo, é importante o aprendizado. E Paulo e Barnabé, eles buscavam esse sustento, essa sustentação. Eram cheios de coragem. Olha que naquela época, irmãos, a perseguição, vocês sabem, era terrível. Eles matavam mesmo quem pregava, enfim, quem falava a palavra de Deus, pregando Jesus, era fuzilado. Então a perseguição era ferrenha. Imagina. E Paulo ali, firme. Paulo convicto. Paulo ia lá e falava mesmo. Se tiver que ser preso, ele era ser preso. Ele continuava fazendo a missão dele no meio do caos. Tremendamente. O Senhor tinha enchido Paulo. Mas Jesus Cristo conquistou a graça de Deus. Essa graça maravilhosa que nós cantamos, Maravilhosa graça. Essa graça maravilhosa, Jesus conquistou para nós. Graças a Deus por isso. Jesus conquistou a graça maravilhosa e a fé que estava em Paulo e Barnabé. E isso está sobre nós também, sobre mim e sobre ti. Amém? A graça maravilhosa, o poder de Deus também está sobre nós. Nós temos que ter essa convicção e nos encher dessa presença de Deus como Paulo. Então, essa graça está sobre nós, está sobre ti, está sobre todos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continua nos sustentando. Amém? Glória a Deus por isso. Graças a Deus, aleluia. Podemos confiar em Deus. E o Senhor quer te sustentar. O Senhor quer te dar sustentabilidade para enfrentar as situações difíceis. E já está te dando. Eu acho que Deus tem preparado um povo aqui guerreiro. Deus tem, a cada domingo, Ele tem nos falado de uma maneira muito especial para nós. Acho que Ele já vem, ao longo dos anos, preparando aqui os soldados de Cristo, para essas situações. Mas a gente sabe que não é fácil, irmãos. Não é, eu sei, não é. É difícil. Mas como Jesus já conquistou para nós a sua fé, a sua graça, que está sobre Paulo, nós também conseguiremos. Então, nós vamos ver agora o que precisamos para estar sustentado em Cristo. Eu trouxe apenas 3 coisas fundamentais, que são muito mais, óbvio, mas dentro dessas 3 coisas, algumas dentro delas que são importantíssimas para que nós continuemos avançando, para que nós continuemos orando, buscando, para que nós continuemos evangelizando neste tempo. Amém? Que essa é a nossa missão. Temos que pegar o exemplo de Paulo e continuar a nossa missão, independente da circunstância, independente da situação. E olha que Paulo, vocês sabem que foi um dos apóstolos que mais sofreu, ali, fome, tudo, e continuou firme. Então o Senhor quer isso de nós nesse tempo. E uma das coisas que nós precisamos para estar sustentados em Cristo é convicção, que era o que Paulo tinha em Barnabé. Convicção.
né? Quando eu estou convicto da minha missão, quando eu estou convicto, né, do papel que eu tenho na minha família, na minha sociedade, na minha igreja, quando eu sou convicto de que eu tenho uma missão, um propósito maior, como a pastora falou para nós, né, muito bem, o propósito maior, aquele, quando eu tenho essa convicção, as provações, quando passamos por provações, até, como disse Paulo, ali no versículo, vou voltar ali um pouquinho na palavra, que ele falou isso aqui tão claramente aqui. Ele falou ali no versículo 22, ele disse assim: onde fortaleceram os discípulos, e eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então, muitas vezes é necessário, né, que passamos. Às vezes é necessário, porque é nesse momento que o Senhor está nos forjando. É nesse momento que nós estamos sendo trabalhados e renovados. É possível, sim, ser renovados nesse tempo. Precisamos ser renovados. Precisamos ter essa convicção. Ter a convicção de que é necessário, que passamos por provações. E o sustento do Espírito Santo, o espiritual do apóstolo Paulo, era a sua fé inabalável. Era aquela fé, né, fervorosa. Como precisamos buscar isso na nossa vida? Não, mas eu tenho fé. Mas às vezes a gente é tão, né, tão provado que muitas vezes a gente balança, né, irmãos? Eu sei que isso é humano, mas nós temos que olhar para Cristo. A nossa fé em Cristo Jesus, como o Filho de Deus, olha a convicção de Paulo. Ele era convicto, uma fé inabalável, uma fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele acreditava que tinha um propósito maior. Não importava a dificuldade, não importava a perseguição, não importava a fome. Nada separava Paulo de Jesus. Amém, aleluia. Nada separava Paulo de Jesus. Aí eu pergunto para você nessa noite, para mim, né, que eu fui confrontada com essa palavra muito. Você está convicto? Você está convicto, né, da sua missão? Você está convicto do propósito maior? Você está convicto? A sua fé está inabalável? Como está a sua vida? Talvez você diga assim: não, mas eu estou com muita dificuldade. Tu não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, o Senhor sabe. Eu tenho dificuldade de crer, eu tenho dificuldade de caminhar junto, de andar junto, muitas vezes, né? De me aproximar. Eu sei que isso não é fácil, mas pela graça de Deus, né? A graça maravilhosa que Ele já conquistou para nós, que Ele já conquistou para ti, por essa graça a gente vai conseguir avançar em nome de Jesus, amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Será que estamos convictos? Talvez você que está me ouvindo diga assim: mas eu estou desesperado, não sabe. Eu quero te dizer nessa noite: entrega a tua vida para Jesus. Entrega o teu coração para Ele. Mais uma vez. Amém? Porque só Ele vai te fortalecer nesse tempo. Ou a gente entrega e se renova, ou a gente acaba voltando a aquelas coisas sem valor. Muitas pessoas hoje em dia estão muitas vezes até em cima do muro. Não sabem se vão ficar com Jesus ou se não vão ficar. Então, é um pouco com Jesus, é um pouco com as coisas sem valor. É um tempo de decisão. É um tempo de confrontar, de confronto. Então, a gente tem que ficar atento ao que Deus está falando para nós. E a segunda coisa que temos que colocar em nosso coração, aqui está o confronto, né? Ser confrontados por Deus. Eu acho que é um tempo que Deus está nos confrontando, irmãos. Uns não gostam de ser confrontados, outros não gostam nem de confrontar, né? Que dirá ser confrontado. Mas eu sinto isso na minha vida,
Deus está nos confrontando nos últimos dias. E a gente sabe que o exemplo de Paulo diz que ele jejuava e orava. Eles jejuavam muito e oravam muito. Ele fala ali. Então, há um tempo de busca, de oração e jejum. E no meio dessas minhas orações e jejum, o Senhor falou comigo e me confrontou. Me confrontou. Disse, e aí? E agora? Eu acho que nós cristãos, nesse tempo, estamos sendo os mais confrontados do que nunca. Deus está falando aos nossos corações. Deus tem me confrontado a enxergar Ele no caos. Então, quando eu estava orando e estava colocando as minhas lamentações aos pés do Senhor, e Ele disse, tu está conseguindo me enxergar que eu estou aqui? Como a gente cantou, mais perto, a tempestade sou eu. Como a gente cantou aqui agora, Tu está conseguindo me enxergar aqui? E eu não estava enxergando. Eu disse, não estou te enxergando. Até que o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração. E em oração eu digo, agora eu enxerguei. Agora eu te vejo, Senhor, no meio desse caos. Então, há um confronto para os cristãos. Eu sinto que há, nesse tempo, esse confronto para nós. Precisamos estar atentos, irmãos. Não sei a tua situação. Eu não sei o que está acontecendo no teu trabalho, na tua vida familiar. Talvez tu diga assim, mas isso que me aconteceu aqui é terrível. Talvez agora tu não me entenda. Talvez agora para ti é o momento de chorar, de sofrer, é o momento. Precisamos passar por essas provações. É o momento. Mas Deus vai te mostrar que talvez isso que aconteceu, talvez isso que está acontecendo, seja o melhor. O mais difícil que seja de entender. Que a gente não entende na hora, A gente não entende. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Temos que enxergar a Deus no meio ao caos. E será que eu estou reconhecendo o meu Salvador? Agora eu pergunto para você. Você está reconhecendo o seu Salvador? Nessa situação que estás passando, estamos passando por sérios problemas. Vocês sabem que eu estou passando por sérios problemas no meu trabalho. O meu trabalho retornou na quarta-feira. Depois de tudo que aconteceu, vocês conhecem a história. Depois da enchente, enfim, área vermelha, retornamos na quarta. Mas agora, nesta quarta desta semana, terá uma reunião decisiva do que vai acontecer lá. Nós tínhamos 25 idosos quando evacuamos eles naquela situação e agora retornamos com 16. Mas ali a situação já vem se arrastando, não é de agora, de coisas bem difíceis. Só que agora estourou, Foi o pico do estouro, deu a bomba, largou agora que está saindo tudo para fora. Então, é uma situação difícil. É uma situação que tu olha e digo, meu Deus, o que vai acontecer, Dá para se preocupar um pouco? Dá. Mas eu coloquei aos pés do Senhor e digo, Senhor, tu está nesse negócio, tu vai fazer alguma coisa. Um milagre vai acontecer e se for para fechar um ciclo, tu vai abrir outro. Amém? E eu não sei a sua situação, mas se você está numa situação assim, parecida, pode não ser no trabalho, mas pode ser na sua vida familiar, pode ser profissional, como é a minha questão. Mas eu entreguei tudo aos pés do Senhor. Estamos vivendo numa incerteza. A incerteza, eu não coloquei ali, mas ela também seria uma. Só nessa aí já daria para a gente falar muita coisa. Como a gente está vivendo num tempo de incerteza. Então, será que a água baixou? Será que a água não baixou? Será que agora vai? Será que agora não vai? É tudo muito incerto. É tudo muito... É um tempo muito delicado. E na incerteza, a gente tem duas opções. Ou a gente continua firme, confiando que vai acontecer, ou também a gente paralisa e diz, não, mas eu não aguento isso. Porque a gente gosta de estar no controle, a gente gosta de saber o que vai acontecer, O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer agora? A gente não sabe. O Rio Grande do Sul está se reconstruindo. E eu sinto também que há um tempo de esperança no meio disso.
Eu tenho esperança, a gente tem que ter esperança, né? Amém? Vamos ter esperança. A gente que está em Cristo, né? Que nem Paulo, a gente tem que enxergar Jesus ali. Então a gente tem que ter esperança. Ao mesmo tempo que estamos nos reconstruindo, estamos vivendo incertezas. Olha quantas coisas a gente está vivendo, né? É impossível isso não abalar, a gente não ficar abalançado, né? Então é incerteza, tudo muito triste e a espera. Então a incerteza e a espera, as duas coisas de mão dada. Esperar e coisas incertas. Eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer no meu trabalho. É tudo muito incerto. Pode continuar, reabrir, continuar, mas pode fechar também. Podemos voltar a como a gente, né, o nosso cotidiano, será que realmente vai ser como era antes? Não, nada vai ser como era antes. Não vai ser como era antes. Por isso a nossa convicção, por isso a nossa fé tem que estar mais do que nunca inabalável. Senão nós vamos ficar pelo caminho. Em nome de Jesus, e no meio da incerteza e da espera. A espera, como é difícil, né? Eu fiquei com a minha mãezinha na minha casa 1 mês. Então, enquanto meus idosos saíam lá do Filadélfia, automaticamente a minha mãezinha trazia a mudança para a minha casa ao mesmo tempo. Eu cheguei a ver o caminhão, acho, passando lá. E ela veio para morar comigo, ficar comigo, né? Foi um tempo muito bom. Só que ela não tem nada de esperar. Com ela não existe espera. A gente sabe que a gente vai chegando numa idade também, a gente não quer esperar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Ah, vamos fazer já, é hoje, é logo. É para ontem, como ela diz, né? E tadinha, ela teve que esperar a prefeita lá dar sair da linha vermelha. Digo, mãe, mais uma semana. Ah, não, mais uma semana eu não aguento. Mais uma semana, mãe. A senhora já vai voltar para sua casinha. Então, imagina, a espera não é fácil, né, irmãos? Esperar em Deus e esperar em Ti é difícil, Senhor. Difícil eu sei que é, mas quando a gente consegue fazer essas coisas, a gente se renova. Há um renovo automático quando eu espero em Deus e sei e com a fé de que Ele está trabalhando e que vai dar tudo certo lá no final, mesmo que eu não veja isso a olhos humanos. Quando a olhos humanos eu coloco no papel ali as contas para pagar, não fecha. Não vai fechar. Não está fechando a olhos humanos. Mas quando eu olho com os olhos da fé, quando eu olho para Jesus, a coisa acontece, amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive aqui um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo, mas eu acho fantástico. É o exemplo da águia. Eu sempre falo desse exemplo. A águia é um animal fascinante, né? E é tão interessante o exemplo da águia, como é que ela se renova, que ela chega aos 40 anos, quando ela faz 40 anos, ela se retira, e ela vai para um lugar bem alto, e ali ela fica 120 dias, passando por um processo de dor e sofrimento. 120 dias. Dor e sofrimento. Então ela vai lá para cima e ela começa a bater aquele bico. E bate aquele bico, né? Até cair aquele bico velho e nascer um bico novo. Depois que ela consegue tirar o bico, ela vai para as unhas. Porque imagina, as unhas, né? Que dor. Aí ela fica batendo ali nas pedras até cair aquela unha velha e vir uma unha nova. E depois ela vai para as penas. Aí ela vai se renovando. E ela vai se renovando. 120 dias de dor e sofrimento. Quando ela passa por aquele processo todo, ela se renova. E uma águia vive geralmente 70 anos. E ali ela sai para voar mais alto ainda. Ela voa mais alto ainda. O exemplo da águia sempre me toca muito, porque é bem assim que o Senhor faz. Quando eu deixo o processo de Deus na minha vida acontecer, quando eu deixo passar por aquela situação assim, quase que arrebentando, né? E esperando em Deus, e me renovando em Deus, quando o processo passa, porque não é para sempre, irmão, vai passar, amém? Vai passar, isso aí vai passar que tu está passando. Não é para sempre que dura esse mal todo aí, essa incerteza, vai passar. E quando isso tudo passa,
eu me renovo e ali o Senhor me leva a um lugar mais alto. Amém? E Ele quer nos levar para um lugar mais alto sempre. Mas nós temos que passar pelo processo da dor e do sofrimento. É necessário. Paulo passou várias vezes, mas ninguém quer passar, né? Mas é assim. É assim que somos forjados. E ainda assim, continuemos produtivos. O pastor nos levou uma palavra terça-feira para os líderes sobre produtivo. Ser produtivo. Continuar produtivo ainda que o caos esteja à nossa volta. Continuar produtivo. Pessoas que continuam produtivas no meio da dificuldade, elas avançam. Exemplo, eu vi uma reportagem no meio da enchente de uma mulher que perdeu tudo. Achei tão interessante. Ela perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo mesmo. E ela, o que ela fez? Ela foi lá para os abrigos ajudar as pessoas. Uma fuga para ela foi ajudar o próximo. Ela achou que aquilo ali, interessante, né? Ela seguiu produtiva. Eu digo, não, eu vou ajudar. Não tinha nada, mulher, nada. Bom, eu não vou ficar aqui chorando, claro que é duro, imagina perder tudo, perder a casa, perder carro, perder tudo, cachorro, tudo. E ela disse, eu vou para lá ajudar. Ela teve uma atitude produtiva. Ela continuou, né? Não, vou lá ajudar aquele pessoal. E aquilo ali deve ter feito um bem tremendo mais para ela, né, do que para as pessoas que ela estava ajudando. Continuar produtivo, ainda assim. Deus está nos confrontando, irmãos, para que nós continuemos como Paulo. Paulo continuou produtivo. Ele e Barnabé, ali naquela situação difícil, eles vinham de várias viagens. E cada viagem de Paulo aqui foram apedrejados. Enfim, antes dessa passagem, Paulo passou por Icônio, só ali em Icônio, ali tem muita coisa que eles passaram, né? Então, mesmo assim, eles continuavam produtivos. Temos que continuar produtivos, continuar pregando o evangelho, levando as boas novas e nos enchendo de coragem, dando frutos. A palavra para essa igreja aqui é a colheita, é frutificar. Amém? E a gente tem que continuar frutificando. A gente tem que continuar produzindo. Se tu não vai trabalhar, se tu não vai para o teu trabalho, tu não vai ter o sustento do alimento, né? Se tu não tiver um trabalho. E se a gente não continuar produzindo no reino de Deus, nós não vamos ter sustento espiritual para enfrentar o que está por vir. Ainda tem muita coisa por vir, irmãos. Não quero assustar ninguém, mas é a realidade, eu sei que vocês sabem disso. Tem muita coisa difícil para vir. Então, como é que a gente vai estar? Se a gente não se fortalecer, como Paulo se fortalecia, se a gente não orar, se a gente não jejuar, se a gente não produzir frutos, nós vamos ficar para trás. Mas em nome de Jesus, continue produtivo. Se você continuar produtivo, é preciso produzir. É preciso continuar dando fruto. E a terceira coisa é andar em unidade. Essa aí você sabe muito bem que isso daí, no sustento espiritual ajuda muito, porque a gente tem que andar unido. A gente teve uma Santa Ceia na semana passada. Nós fizemos a Santa Ceia, renovamos o nosso pacto com Deus, né? Fizemos um pacto aqui, trocamos o cálice e na presença de Deus, Deus nos encheu para a semana. Mas chegou na quinta-feira, a gente não foi no grupo familiar. O grupo familiar, ele é o nosso combustível da semana. Aqui, a gente está junto em comunhão, a gente recebe, né, uma palavra abençoada, a gente está junto em comunhão, o Senhor derrama a bênção sobre nós, derrama. Mas na quinta-feira, é um combustível mais encorpado, porque ali a gente pode falar as nossas necessidades, a gente aprende um com o outro, a gente coloca, a gente ora pela igreja, a gente ora pelo grupo. E a gente tem orado pelo grupo, toda quinta-feira, pela igreja. Então você tem que estar lá no grupo familiar. O grupo familiar é o coração da igreja. Esse é o lugar. O grupo familiar é o seu lugar. É uma sustentação espiritual da semana.
Temos que andar juntos, andar em unidade. Fizemos a Santa Ceia, renovamos o nosso pacto, e o corpo e o sangue de Cristo entrou na nossa corrente sanguínea. Nós estamos unidos em Cristo. Ele nos escolheu. Não adianta a gente fugir. Não adianta a gente querer fazer outra coisa. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Você pode andar depois que sair daqui amanhã fazendo outra coisa, mas o Senhor te chama. Ele te escolheu. Meu filho, eu te aparto. Tu é meu, tu tens uma missão para cumprir nessa terra. Nós não estamos aqui de qualquer jeito. Então nós temos que andar junto. Deus nos chama para andar em comunhão uns com os outros. Essa é a importância. Ele é o pão da vida. E vocês, precisam estar conectados uns com os outros. Não podemos estar divididos, porque aqui o povo estava dividido. Nós aqui temos que estar mais do que nunca unidos. Amém? Não divididos. Porque um reino dividido não avança. Não podemos retroceder. O Senhor tem derramado avivamento nessa igreja. O Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre nós. Nós não podemos retroceder. Temos que avançar. E um reino dividido não avança. Nós estamos orando. Toda quinta-feira temos um propósito de oração. E como que a gente vai estar dividido? Não podemos. A gente tem que estar juntos. Mais do que nunca. Então, essa é a mensagem do Senhor. Que a sustentação, que a sustentabilidade de Deus possa estar em cada um de nós. Precisamos. Eu preciso. Quantos aí precisam ser sustentados? Amém. Amém. Só Jesus pode nos sustentar nesse tempo. Só Deus. Assim como Paulo, Barnabé, um exemplo de servos de Deus, se enchiam, o Espírito Santo de Deus também vai nos encher nessa noite. Amém? Eu creio que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Nós precisamos estar conectados, precisamos nos conectar, irmãos. Não podemos perder o nosso rumo, jamais. Somos escolhidos por Ele. Ele te escolheu. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, eu vejo nas redes sociais, mas eu acho interessante, né? Então, às vezes a gente está passando por tanta dificuldade, a gente tem visto o nosso estado tão difícil, e as pessoas perguntam, aonde está Deus? Elas botam, né? Aonde está Deus nesse caos aí? Aí vem a resposta, Deus está onde Ele sempre esteve, no controle de tudo. Eu gosto dessa frase. Então, Ele está, irmãos, no controle de tudo. Nós não temos o controle. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não é assim que nós estamos vivendo? Mas a mesma fé, a mesma esperança, de Paulo, a mesma perseverança de Paulo, fé inabalável, coragem. Precisamos de coragem, irmãos. Coragem. Estamos passando por problemas muito sérios, mas nós confiamos que o Senhor está conosco, amém? Em nome de Jesus. Vou fazer 2 orações, vamos se colocar de pé em nome de Jesus.